Oi, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma modelagem. A modelagem de hoje é bem especial, é compatível com o tema da semana. E, como sempre, nós vamos aguardar a nossa convidada, que é a Francilene. Ela já está por aqui. Já vou chamá-la. Estou esperando ela pedir aqui para entrar. Vai ser muito legal, eu espero que vocês todos fiquem até o final. Tem muitas orientações para todos nós. Vamos falar sobre Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Então é uma mentoria, a gente tem tido essas com todas elas, com novas pessoas. Entrando. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem, tava aqui aguardando. Tô animada. Tá Nossa, muito bom o que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa mentoria, essa modelagem de Salomão. Sim, Muito eu te interessante. falei que eu já Olha, são tantas informações, tantas, que para a gente não ficar perdida, não ser prolixa, a gente, sinceramente, eu resolvi focar, inclusive, no tema da semana. Eu resolvi falar, como sempre, nós falamos a personalidade, mas eu resolvi trazer alguns princípios justamente relacionados com o nosso tema da semana, que é recursos financeiros, e dessa semana, como construir riquezas. Então, eu resolvi trazer justamente os 7 princípios que falam, né, dessa questão da finança, né, de Salomão. Mas, antes disso, né, Francilene, a gente sempre fala um pouco da personalidade. Então, a gente vai falar um pouco hoje de Salomão, que foi o homem mais rico e sábio que já existiu. Ele foi o rei de Israel entre os anos 970 e 930 a.C. E a sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome vem de do hebraico Shalom, que significa paz, ele era filho de Davi e Batsabeia, Batseba, eu vi várias descrições, né? Batsabeia, ele reinou durante 40 anos, as 12 tribos que formavam o povo hebreu e que se reuniram na região da Palestina. E os fatos de sua vida estão narrados em livros bíblicos, como 1 Reis e 2 Crônicas, e ele era foi o rei de Israel, né? Então, Salomão, ele subiu ao trono com apenas 20 anos de idade, ungido rei pelo sumo sacerdote, depois da morte de Davi. E apesar da sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Diz a Bíblia que seu coração era cheio de sabedoria. E que Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias. Ele herdou do seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital do seu reino. Então, pouco a pouco, a riqueza de Salomão aumentava. Ele tinha um enorme palácio em Jerusalém e uma residência de verão nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim, revestido de ouro puríssimo, e
todos os copos de Salomão eram dourados, assim diz a Bíblia. Então, Salomão e sua sabedoria. Apesar de jovem, Salomão era um sábio conhecido e respeitado por toda a região. Até de terras mais distantes vinham nobres e príncipes em busca do conselho de Salomão. Diz a Bíblia que, de fato, pronunciou 3.000 sentenças e que ele tratava com a mesma verdade os seus súditos e os estrangeiros, os ricos e os pobres, os que louvavam a Javé, que era o Deus do presente dos judeus. E são estimados em 1005 os cânticos escritos pelo rei Salomão. Acredita-se que é de sua autoria os livros bíblicos Eclesiastes, Provérbios e Cânticos, além do Salmo 127 e também do Salmo 72. Mas só existe certeza quanto aos provérbios, que foram recolhidos pela tradição judaica em um livro, depois canonizado como parte do Antigo Testamento. Foram reunidos em 31 capítulos, que contêm 850 versículos, todos louvando o entendimento entre os homens, a justiça, a piedade, a sabedoria e o amor. Entre eles, temos aqui Provérbios 24:3, que fala: com sabedoria se edifica um lar e com a inteligência se firma. Então, os benefícios da sabedoria, do discernimento e do conhecimento, eles podem ser atalhos, né? Laterais, vamos dizer assim, literais da casa ou simbolicamente o caráter e os relacionamentos da família, daquela família que vive naquele lar. Também em 24:3 diz: não te alegres quando o teu inimigo cair, nem te regozijes quando tropeçar. Porque alegrar-se com a desgraça do próximo é um sentimento não só reprovável, como indigno, né? De uma pessoa, inclusive, que conhece a Deus. Também fala do Provérbios 29:2, quando os justos se elevam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira, o povo lamenta. É mais ou menos o momento porque estamos passando agora. Nós estamos realmente suspirando, lamentando, porque o povo lamenta, no caso, pelas opressões e travessuras que eles sentem. E quando os justos se elevam, é óbvio, porque o povo se alegra pelos efeitos abençoados do seu bom governo. E Provérbios 15:14 diz que quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a própria ignorância, porque eles saciam-se de loucuras e de insensatez, enquanto que o coração que sabe discernir, ele certamente vai buscar o conhecimento, porque nós temos que alimentar nossa mente, o nosso corpo, como que uma dieta mental. Então, o que nós lemos, os filmes que vemos, tudo isso influencia no nosso bem-estar e na nossa saúde de uma forma indiscutível. E, como diz Pablo, quem é sábio, ele sempre procura aprender, conhecer coisas novas, enquanto que os tolos preferem permanecer na sua zona de conforto e acabam ficando satisfeitos com a própria ignorância. Então, até então, não existia, assim, nenhum lugar para cultuar o Deus. Né? Os hebreus, eles consideravam qualquer lugar era bom para fazer preces. Mas Salomão, após ter consolidado o poder, ele decidiu construir o Templo de Jerusalém, depois chamado de Templo de Salomão. Salomão faleceu em Jerusalém, provavelmente em 930 a.C. Após sua morte, a Palestina se dividiu em 2 reinos. E dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do seu território e a dispersão do seu povo.
O templo ele foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônicos, reconstruído, foi arrasado novamente no ano 70 da era cristã pelas legiões romanas. E dele sobrou até nos nossos dias apenas uma muralha que os judeus veneram, chamam de o Muro das Lamentações. Então, finalmente, nós vamos falar antes um pouco dos 7 princípios do porquê Salomão foi o mais sábio. Porque, segundo o Antigo Testamento, Deus apareceu para ele em sonho e ofereceu lhe dar o que ele quisesse. Mas o jovem pediu apenas sabedoria para governar o seu povo. E fascinado com tamanha humildade, Deus o transformou, então, no homem mais rico, sábio e curioso de todos os tempos. O primeiro princípio de Salomão, referente a finanças, ele nos diz: tenha um plano antes de investir. Então, você precisa saber quais são os seus objetivos, o que fará para alcançá-los e de quanto tempo você precisará para isso. Então, essas informações, elas irão direcionar para nós tomarmos as atitudes certas. O segundo princípio é que o dinheiro é sua responsabilidade. Porque a gente precisa evitar culpar terceiros por seus problemas financeiros, porque essa é uma responsabilidade de cada um. Então, se não tem conhecimento sobre investimentos, procure aprender. E mesmo que possa pedir conselho, de tirar dúvidas com pessoas que entendam sobre o assunto, as decisões sobre como irá investir deverão ser tomadas por você. Pessoal, se vocês puderem falar alguma coisa, curtir aí, fazer coração, nos ajuda a engajar e o Instagram vai entregar mais a nossa live. De todo modo, vocês participando também é super importante para a nossa interação. Isso também significa transbordar. Então, se puder interagir, a gente vai ficar feliz e a gente vai poder entregar mais, né, para mais pessoas essa live. O terceiro princípio evite acreditar em promessas de riqueza rápida, porque a gente precisa analisar com cautela qualquer proposta de investimento que receber e não ser ganancioso, pois a ganância, ela compromete o seu discernimento e pode te levar a ter grandes prejuízos. O quarto princípio escolha bem os conselhos que irá ouvir. Fazer investimentos é mais simples do que muitos acreditam, porém não é fácil. Contem com aconselhamento de pessoas que entendem do assunto. Contudo, é fundamental que escolha bem quem irá ouvir e opte por especialistas no assunto. E principalmente que tenham a consciência do princípio número 3, que é evitar acreditar em promessas de riqueza rápida. O quinto princípio, eu gosto muito, seja generoso. Você tem todo o direito de desejar ganhar dinheiro e ter uma vida confortável. Entretanto, é preciso tomar cuidado para evitar se tornar uma pessoa mesquinha que quer apenas acumular riquezas. Por isso, lembre-se de ser generoso, de fazer o bem para as outras pessoas e contribuir para o mundo melhor. Porque de nada adianta eu ter tantas posses e ser mesquinho. De nada adianta eu ter tantas posses e não desfrutar e não contribuir para um mundo melhor. Eu vou ser apenas endinheirada. É bem diferente de ser sábio e ser próspero. Você vai apenas ter dinheiro. Então, não adianta você ter acúmulos e não ter nenhum para quê com esse patrimônio que você tem. O sexto princípio viva abaixo dos seus ganhos. É a escolha mais
sábia, concentrando-se no que é essencial, assim poderá investir o restante e fortalecer o patrimônio. Porque não é porque você tem muito que você não vai fazer um uso inteligente daquilo, é como se você estivesse desonrando, desrespeitando aqueles recursos que chegaram até você e que são seus, emprestados, embora você tenha tido sabedoria para multiplicar aquilo que chegou até você. Isso a gente aprende, inclusive, com o princípio da mordomia, né? Vamos dizer assim. O sétimo e último princípio é: seja paciente e constante. Tenha sempre em mente que construir riqueza leva tempo, é trabalhoso e precisa de muita dedicação. Esteja consciente em relação aos seus objetivos. Tenha um planejamento e siga com constância, sem desistir. É assim que conseguirá chegar onde deseja. E para viver de acordo com os princípios do rei Salomão, além de colocá-los em prática, seja grato pelo que você tem. Não espere ficar rico para ser feliz, e seja feliz agora. Desfrute do presente enquanto planeja o amanhã. E nessa mensagem final, até eu passar para a Francilene, tudo o que sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Então, é isso, Francilene. Traga aí para nós mais sabedoria, algo que talvez seja totalmente diferente do que eu trouxe, porque eu quis trazer algo mais compatível também, do que eu sei que você vai falar coisas diferentes, com o tema da semana, que é como construir riquezas. Por isso eu trouxe alguns conselhos que ele nos traz para a gente ter sabedoria para adquirir essa riqueza. Então, a palavra está com você. Quando fala de construir riqueza, antes de construir riqueza, temos que ter a sabedoria, que é a maior riqueza, né? Então, tudo que ele fala nos provérbios, ele nos leva a buscar essa sabedoria. Como ele diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, ele já começa o provérbio dizendo isso. E o que é temer ao Senhor? Não é ter medo de Deus, mas ter um extremo respeito pelo plano de amor que Deus tem por cada pessoa, que é deu a terra aos filhos, ele deu tudo para nós. Então, o Senhor tem um plano de amor para cada um. E quando nós tememos a Ele, temos extremo respeito pelos dons que Ele nos deu, nós adquirimos a sabedoria. E Salomão, de Provérbios, ele nos convoca o tempo inteiro a buscar essa sabedoria. Porque ele não era a sabedoria, ele adquiriu a sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Deus, né? E ele diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, buscar esse entendimento, buscar essa sabedoria como quem busca pelo tesouro, como quem busca pela prata que está ali escondida. Então, assim nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos conhecimento. E quem é o homem rico, o homem próspero, senão aquele que adquiriu a sabedoria que vem do alto, senão aquele que adquiriu o entendimento do Senhor, que consegue compreender diante das situações como fazer, como resolver as situações. Porque aquele que tem esse conhecimento, ele certamente ele é próspero, ele cresce, porque a prosperidade não é ser rico, mas é crescer. É a pessoa que não fica da mesma forma, mas a cada dia ele melhora, ele cresce. E o Salomão, ele continua dizendo no Provérbios 2, ele fala que
porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, né? Os retos não é aquele que nunca vai errar, que nunca erra, mas aquele que tem o coração alinhado ao propósito que Deus pensou para ele. Esse é reto de coração. Mesmo que ele peque, mas ele retorna, ele volta, ele sabe que só consegue apoiado na graça de Deus. E o Senhor, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para aquele que tem o coração alinhado à vontade de Deus. E ele diz ainda que ele é escudo para os que caminham na sinceridade. O reto é esse que tem o coração sincero, que se reconhece, que tem o coração sincero diante de Deus, que não conserva o coração na mentira, na falsidade. E o Senhor é esse que guarda o caminho dos seus santos, daqueles que realmente têm esse coração reto. E ele continua falando dessa sabedoria, que porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, o bom senso, né? A pessoa que tem sabedoria, ele tem bom siso, ele tem bom senso, ele sabe quais as veredas deve seguir, quais os caminhos ele deve evitar. Então, ter bom senso, adquirir a sabedoria nos dá bom senso, nos faz saber fazer boas escolhas. E essa inteligência nos conservará e nos livrará do caminho do mal. Porque quando você tem essa sabedoria e você consegue discernir, então você se livrará do caminho do mal. O bom senso te acompanhará, né? E você entrará nas veredas da retidão. Deixará de andar nos caminhos das trevas. Então, oxalá nós todos os dias desejássemos a sabedoria como quem deseja o ar, né? Para respirar, porque o ar é necessário para a vida. Então, que a sabedoria também, que possamos desejar essa sabedoria do alto, para que nós possamos nos caminhos que temos que escolher, que possamos saber, né? E certamente nós faremos boas escolhas quando nós confiamos no Senhor, apoiado na sabedoria dele, nós podemos fazer boas escolhas para a nossa vida. E são muitos códigos, os códigos dos provérbios, são muitos ensinamentos que, oxalá pudéssemos tê-los no nosso coração, esses ensinamentos e provérbios, porque ele sempre exalta o homem que acha sabedoria. Ele diz, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então a sabedoria é muito mais do que todas as riquezas. Por que Salomão foi o homem mais rico da terra? Ele tinha o principal, que era a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, né? Então, ele pediu só isso. E o Senhor concedeu a ele todas as coisas. Porque quando você tem sabedoria, você consegue cuidar bem da sua saúde. Então, tem vida longa. Você consegue cuidar bem do seu espírito. Cuida de todas as coisas. E aí, é inevitável não ter prosperidade o homem que adquire a sabedoria. Por isso que Salomão foi esse homem próspero. E diz que no reinado dele não teve guerras, porque ele sabia resolver com os inimigos, e daí ele tinha sabedoria para resolver todas as coisas. E ele faz uma alerta. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Então ele faz essa alerta para que a gente possa não se apartar, não tirar dos nossos olhos a sabedoria. Não tirar dos nossos olhos o bom senso, né? Ter sempre esse cuidado para não nos apartar, buscar todos os dias, saber pedir a sabedoria ao Senhor.
ensinar os filhos também a pedir a sabedoria. Eu sempre ensino os meus meninos aqui a pedir a sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me o teu Espírito Santo de sabedoria. Porque com a sabedoria, eles vão saber fazer as escolhas certas no momento devido, né? Porque muitas armadilhas serão colocadas diante do justo, diante daquele que tem o coração reto, mas com a sabedoria, nós podemos nos livrar, porque a sabedoria é o próprio Deus. Então, andar com ele é muito mais fácil para você se livrar das armadilhas que aparecerão no nosso caminho. E aí ele diz, o teu pé não tropeçará. Então, Provérbios é grande para se falar numa live de meia hora, 40 minutos. É muito conhecimento, é muita sabedoria. E eu acho que é isso, Deise. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, porque ele vai repetindo muito sobre essa questão da sabedoria, de guardar a sabedoria, de ter esse cuidado. Então, é muito maravilhoso poder, se você puder, você que está escutando, se você puder ler o provérbio, né, eles são 31 capítulos, você pode estar lendo um por dia, todos os dias. Eu fiz um propósito esse mês de março de ler todos os dias com meus filhos, né, os menores. Os maiores já um sai para ali, outro para cá, e os pequenos ainda estão comigo aqui, né, e então estou lendo com eles à noite. E é muito gostoso poder ensinar aquilo para eles falar e eles compreendem, né, porque se de pequeno eles já entrarem, começarem a conhecer, então eles terão mais chance de acertar. Claro que são livres também para se desviarem, para fazerem, né, usarem da sua liberdade, mas o papel nosso é de instruí-los, né, nesse caminho de sabedoria. E o provérbio é esse livro cheio de códigos maravilhosos que nos indicam caminhos que nos tiram do engano, né? Então, é bem interessante. Se quiser falar mais alguma coisa? Tá. Então, é isso. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Isso vale mais do que a prata, do que o ouro. A gente isso tá em Provérbios que a sabedoria é mais preciosa do que as joias, né? Você falou aí do medo e do temor. É muito importante diferenciar o medo do temor, né, Francilene? Porque o medo é aquilo que te paralisa. E o temor, nesse caso, é exatamente o que você falou, é o extremo respeito a Deus. Então, tem uma grande diferença. Quando a gente pede sabedoria, na verdade, nós já a temos. Só que nós precisamos acessar. Com Salomão foi assim, ele conseguiu acessar a sabedoria. E muitas vezes a gente se desvia e aí a gente perde esse acesso. E foi o que aconteceu um pouco com Salomão. Um pouco não. Na sua velhice, ele se desviou, entre aspas, porque ele deixou de acessar a sabedoria quando ele se casou com muitas outras mulheres que adoravam outros deuses e que esses deuses não eram o seu Deus verdadeiro. E ele acabou, para agradar essas mulheres, ele acabou construindo altares para esses deuses, né? E aí ele acabou se esquecendo do verdadeiro Deus. E aí acabou que Deus, ele levantou adversários contra Salomão. Na verdade, o que a gente vai tirar de lição desse desvio, entre aspas? A gente vai tirar que mesmo os sábios também podem errar. O que não invalida tudo que ele foi, toda a sabedoria que ele teve, e tudo que ele nos ensinou, e tudo que está aí para todos nós acessarmos. Então, apesar de sábio, nós também podemos errar. Então, é o que diferencia muitas vezes o religioso do cristão, que gosta de ficar apontando ao mínimo erro de alguém. Não é bem por aí, né? Errar não vai ser perfeito. Então, é isso. Eu quero dizer no final exatamente essa lição, que os sábios, eles também podem errar, não é porque eles são sábios que eles não podem errar. E nós temos esse exemplo do homem mais sábio da história, do homem mais sábio que já existiu. Mas o que ele traz para nós é tão rico,
que você vê que essa informação parece que ela fica lá no cantinho, sabe? Bem escondidinha, assim, diante de tudo que ele tem para nós de sabedoria. E é isso. Nós tivemos aqui mais uma modelagem, foi uma modelagem que foi maravilhosa para mim. Eu fiquei vendo, sabe assim, como diz o Pablo, comendo com farinha, um vídeo atrás do outro, que na verdade você fica se deleitando, você quer só ouvir, né, Francilene? Só ouvir, só ouvir, só ouvir. Mas aí a gente tem que ter um grande cuidado com a obesidade mental, e a gente tem que transformar justamente esse aprendizado, essa teoria na prática, e nem que seja de pouco em pouco, de glória em glória, e a gente ter aqueles micro resultados que são tão falados para o nosso crescimento. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, e agradecer de novo a você, Francilene. São 52 semanas, e elas serão 52 semanas de infinitas outras que a gente não pode aqui numerar, e que a gente vai conseguir andar, independente dos percalços, até o final. Muito obrigada pela presença e um beijo a todos. Um mini coração para vocês. Um beijo também. Eu aconselho você a se aprofundar em Provérbios, porque é inesgotável. O que nós falamos aqui foi o mínimo lá, então são 31 capítulos cheios de sabedoria, cheios de conselhos, cheios de orientações. Então tem orientação para todos os aspectos da nossa vida, do financeiro ao espiritual, para o casamento, para a criação dos filhos, para o ser filho, como ser pai. Então não se esgota o tema de Provérbios. Se você quer começar a ler a Bíblia, comece pelo livro de Provérbios, né? É um livro gostoso da gente ler, porque vai dando um conselho atrás do outro e são conselhos pesados, mas quando você escuta, não são leves, são ditos de forma leve. E que você vai se sentir bem em ler o Provérbios. E daí você vai se aprofundando em outros, nos Salmos, em outros livros, né? Então aproveite, não perca tempo, às vezes, com coisas que não preenchem a sua vida. Mas busque conhecimento do Senhor, busque sabedoria. E no livro dos Provérbios você vai encontrar. Então, eu agradeço a todos. Obrigada, Deise, pelo convite, pela parceria. Espero que a nossa parceria dure ao longo desse ano todo e perdure por mais tempo, né? Então, meu desejo, boa noite, tudo de bom para você e para todos, tá bom? E os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Como ele diz, né? Tudo que a gente deseja não se pode comparar com a sabedoria. Finalizando aqui mais uma live, muito agradecida e muito feliz, porque foram muitas mensagens edificantes. E eu acho que se a gente se alimentar todos os dias um pouquinho da palavra, certamente que a gente vai acessar mais facilmente